Passo a palavra agora ao deputado Ricardo Salles, que vai utilizar seus 3 minutos como inscrito e 7 minutos com o tempo de liderança do PL. Então, 10 minutos, o senhor tem a palavra à disposição. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro Múcio Monteiro, prazer revê-lo. Eu queria aproveitar a oportunidade, meu caro ministro Múcio, para dizer, pena que o Coutinho saiu, ele fez um comentário sobre a questão da democracia, tão falada nesses últimos 1 ano e meio, defesa da democracia, enfim, toda esse teatro que se formou em torno do 8 de janeiro e todos os outros assuntos e tudo. Eu queria dizer que eu tenho 49 anos, vou fazer 49 anos. Sempre tive, quando jovem, grande admiração, curiosidade, proximidade com as Forças Armadas. Alguns na família da minha mãe, muitos militares, um deles, inclusive, de conhecimento, tenho certeza, dos oficiais mais antigos aqui, especialmente do Exército. O general foi comandante militar do Sudeste, meu tio-avô, general Aquino. Portanto, não há aqui da minha parte, ao contrário até, talvez de alguns também parlamentares da esquerda, nenhuma questão genética ou fundamental ou ideológica contra as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Sempre fui um entusiasta e, como ministro do presidente Bolsonaro, procurei, desde o início do governo, fazer tudo que podia, estava ao meu alcance, para prestigiar as Forças Armadas, em especial a Marinha, que foi de grande ajuda na solução do problema do óleo no Nordeste e que já naquela altura ficou clara a sua dificuldade em monitorar de onde vinha o Bubulina, que foi quem derramou petróleo na nossa costa. Enfim, então, também não vou, com isso, gastar energia nem tempo, como fez o meu querido Luiz Felipe de Orleans Bragança, grande deputado, em dizer que nós precisamos ter mais orçamento e mais... Óbvio que para muita coisa nós precisamos ter mais orçamento. Mas eu acho que a questão não se resume ao orçamento, embora, na minha opinião, e eu tenho aqui, depois vou fazer questão de ler algumas reportagens, alguns títulos, matérias que dão conta da ineficiência do gasto orçamentário na pasta da defesa. Voltando à fala do nosso colega Coutinho, eu não tenho vergonha nenhuma em ter sido colega, aliás, tenho muito orgulho, do general Heleno, do almirante Garnier. Eu tenho vergonha daquele general Dutra, que enganou os brasileiros, emboscou os brasileiros e fez aquele papelão e depois se orgulhou, dizendo que tinha falado com o Lula no telefone, que a gente enganou eles e nós enfiamos. Esse sim eu tenho vergonha, aliás, muita vergonha. E eu tenho certeza que os militares, sobretudo oficiais subalternos, oficiais superiores, também se envergonham muito disso que está passando. Eu converso muito com oficiais da Marinha, capitães, mariguerra, fragata, coronéis do Exército. Aliás, tem um coronel do Exército trabalhando comigo, tanto que prova que não tem nenhum problema umbilical genético com as Forças Armadas. Muito pelo contrário. Eu tenho problema com o que aconteceu, com a postura. E cito esse general Dutra, que é uma vergonha para as Forças Armadas, inclusive um general ter chegado a esse ponto da hierarquia e ter uma atitude vergonhosa como essa. Luiz Felipe fez aqui algumas ponderações, com as quais eu concordo, sobre a utilização das Forças Armadas para serviços sociais. E que me parece, nos 2 anos e meio que eu estive à frente do Ministério, tive a oportunidade de conviver muito com as 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Uma obsessão absoluta com essas questões, tratamento dentário, plantio de árvore, entrega de cesta básica, e uma aversão absoluta à utilização do que o nome diz, Forças Armadas. E eu digo isso com absoluta, ao contrário de muitos que dão opiniões em tese. Eu participei das operações de garantia da lei e da ordem contra as queimadas em 2019, das 2 operações Verde Brasil 1 e 2. Nós presenciamos, meu caro ministro Múcio, o custo absurdo de todo esse teatro de utilização de GLOs e a baixíssima efetividade. Baixíssima, baixíssima. Me lembro que na Operação Verde Brasil 2,
os dados que eram apresentados, aliás, me parece muito essa peça de marketing que aqui está, trocentas mil apreensões e tudo, isso eram dados do IBAMA e do ICMBio. Quem fazia as apreensões, as operações, era o IBAMA e o ICMBio. Aliás, essas operações só tomaram força quando chegou a Força Nacional, que, desculpe o termo, ia para o pau contra os garimpeiros. A única operação que nós acabamos fazendo de efetivo enfrentamento, que foi na terra Munduruku, foi feita a revelia do brigadeiro que à época comandava a operação em terra, lá na Serra do Cachimbo. Planejou para ir para um lugar, e se nós não disséssemos vamos no outro, teríamos ido mais uma vez num garimpo vazio. Foi a inteligência do IBAMA e do ICMBio que falou, não, vamos para lá, não ali, onde foi planejado pelo aquele brigadeiro. Não vou citar o nome por uma questão de cordialidade. Não bastasse isso, no retorno da Operação Munduruku, que nós fomos abastecer em Jacareacanga, os indígenas cercaram o avião da Força Aérea e impediram o avião de decolar. E para liberar o avião da Força Aérea, o então ministro da Defesa, general Fernando, negociou com os indígenas para eles irem ser recebidos em Brasília. E depois deixou para ir para o jornal a informação de que nós tínhamos dado carona para indígena no avião da Força Aérea e depois de operação em garimpo. Mentira! Essa questão orçamentária, com todo respeito, meu caro ministro Múcio, a quem eu prezo demais, não é o cerne da questão. É uma questão de conceito. Para que nós estamos pagando uma Forças Armadas que consome 170 ou 190, eu não sei qual é o orçamento esse ano, mas é quase na casa dos 200 bilhões? Para quê? Como disse bem o Luiz Felipe. Operações na fronteira, eu estava lendo aqui, eu tomei o cuidado de folhear todas essas páginas aqui. As operações Ágata, isso, aquilo. Um efetivo dos 360 mil homens das Forças Armadas. Com qual resultado? 3 semanas de Operação Verão da Polícia Militar de São Paulo no litoral de Santos angariou mais resultado do que todas essas operações juntas. Eu somei aqui os resultados. Centenas e centenas de milhões de reais. Para quê? Quer dizer, eu entendo, e entendo mesmo, a preocupação das Forças Armadas em não enfrentar na fronteira o tráfico e o crime organizado, porque são responsabilizados, é verdade, então acho que essa é uma questão a ser resolvida, essa melhor cobertura para que os militares enfrentem o crime organizado na fronteira, mas enfrentem. Como disse bem o Luiz Felipe, ter metralhador, helicóptero e tudo, para distribuir cesta básica, a Legião da Boa Vontade faz isso com muito mais eficiência e muito mais barato. Acho que é uma questão aqui, meu caro ministro Múcio, de discutirmos de fato para onde vai o dinheiro do contribuinte dentro desse gigantesco orçamento das Forças Armadas. Eu não me alinho, desculpe, meu caro Cajado, meu querido Luiz Felipe, com essa fala, não, precisamos de mais orçamento das Forças Armadas. Negativo. Negativo. Nem PEC, nem coisa nenhuma. Enquanto for esse nível de ineficiência e de aversão às operações de efetividade, sem desmerecer essas sociais, mas acho que há outros que fazem a muito mais barato e com muito mais eficiência. Se for para fazer isso, distribuir cesta básica, tratamento dentário, plantar árvore, tem gente que faz isso muito mais barato. Num país com essa dimensão continental das suas fronteiras, como foi bem colocado ali, nós precisamos, efetivamente, de que essas questões sejam tratadas de outra forma. Queria só para encerrar, presidente, não sei se já foram os 10 minutos, vou só para encerrar, ler as cinco títulos das reportagens, com isso eu encerro. Não é nada partidário, são jornais de primeira linha. Correio Brasiliense, orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. Metrópolis, Ministério da Defesa gasta 83,5%
do seu orçamento com pessoal. Folha de São Paulo. Forças Armadas do Brasil destoam da OTAN ao manter perfil gastador com pessoal. Migalhas, que é um jornal muito especializado no ramo do direito. Justiça Militar, quanto desperdício. E, por fim, Gazeta do Povo, Taifeiro, conheça a mordomia dos oficiais generais que custa 35 milhões de reais por ano. Obrigado. Eu nem concordo com isso, essa última reportagem. É só para dizer que essa é a questão central e não ficar aumentando o orçamento indefinidamente. Obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Salles. A minha relação de amizade com você é absolutamente imune à sua desinformação sobre as Forças Armadas brasileiras. Na realidade, o trabalho que nós prestamos ao governo brasileiro. As cestas básicas que nós distribuímos, 53 mil, a um custo altíssimo, mobilizando todas as três forças, é porque não apareceu ninguém para levar. Ninguém tinha um helicóptero, ninguém tinha um avião. A mesma ênfase que você dá nos seus questionamentos, os ministérios de ação social davam também precisando de ajuda, porque tinha gente precisando de ajuda. Nós fomos servir ao governo. Eu respondi a um colega nosso aqui que nós temos as nossas guerras internas e as Forças Armadas precisam ajudar o país nas nossas guerras internas. Guerra não é só matar, não é só atirar, não é só enfrentar no corpo a corpo. Nós enfrentamos os traficantes, os nossos vizinhos têm uma profusão de produção de cocaína aqui, somos nós que enfrentamos. Essas GLOs que você diz que é um custo elevadíssimo, a GLO foi votada aqui, Ricardo. Vocês podem tirar no momento que vocês desejarem. Garantia da lei e da ordem, o governo já usou 173 vezes. Infelizmente, nós somos enganchados no passado. Eu aprendi na minha juventude, quando eu tinha 49 anos, igual você, que o Brasil tinha um grande futuro pela frente. E tem horas que eu acho que nós temos um grande passado pela frente. E nos enganchamos nele e deixamos de fazer proposituras que nos tire disso, que construa os projetos. Todos os projetos estão em curso. Todos os oficiais estão mobilizados. Esse custo alto que você falou aí é porque, no percentual, nós temos apenas 1,1 de investimento. Então, o nosso custo fixo vai lá para cima. Você quer ver quanto nós evoluímos? De 80 para cá, 50% da frota da Marinha foi arquivada. Nessa embalagem, quando chegar em 2030, a gente tem marinheiro, mas não tem navio. Brigadeiro Damasceno vai dizer quantos aviões nossos pararam por falta de manutenção e por envelhecimento. Nós estamos defasados em relação ao resto do mundo. Evidentemente que eu queria que vocês nos ajudassem. Essas PECs, nós poderemos cruzar os braços. Nós estamos vivendo um momento novo. Esse 8 de janeiro foi um divisor d'água. Você não teve uma declaração de nenhum general, de nenhum militar com relação ao 8 de janeiro. Se nós debitamos o golpe de 64 às Forças Armadas, nós creditamos não ter tido um golpe em 2022 às Forças Armadas. Nós podemos ter tido jogadores indisciplinados num time disciplinado. E os jogadores indisciplinados foram detectados agora. E nós queremos que eles sejam punidos, porque nós não queremos ficar com a peste da suspeição. As Forças Armadas passaram incólume. Eu passei o ano inteiro recebendo crítica da imprensa, de alguns políticos, de alguns companheiros seus, porque eu dizia que as Forças Armadas não tiveram nada. Graças a Deus, depois dessas últimas delações que surgiram em janeiro, que deu CPF aos suspeitos e tirou o CNPJ das forças, nós podemos estar aqui olhando para os senhores com altivez e dizendo que precisamos nos juntar. O que eu estou pedindo aqui não é só para este governo, são para os próximos governos. Nós temos que zelar por esse país. Nós não podemos ficar enganchados no passado. Vamos discutir o passado, vamos respeitar, vamos reabrir as discussões. O Ministério da Defesa concorda com tudo que seja conversado, acordado e negociado. Mas nós temos que dar prioridade às nossas necessidades. E vou contar com sua inteligência. Vou precisar que você nos escute mais. Vou precisar que você veja as coisas que nós estamos fazendo. As nossas frentes de trabalho, todos absolutamente envolvidos. Esses homens aqui são verdadeiros generais, como diz a palavra, lutando para manter o ânimo dessa turma, dessa tropa. Agora mesmo nessas operações de GLO que foi feita no Porto do Rio de Janeiro, porque criou-se um medo de GLO. Militar que quer dar golpe não precisa de GLO, nem de Constituição.
Eles rasgam a Constituição, não há regras, eles são arbitrários, eles são contra a lei. Pode ter a GLO, nunca houve ameaça de GLO nas 173 que foram usadas no Brasil. Mas nós criamos aqui no Brasil bandidos e criamos santos. A GLO é um bandido. O Congresso pode tirar. As Forças Armadas não tem absolutamente nada com isso. Isso é uma forma que nós encontramos de colocar os soldados na rua na hora que o governo precisar. Nos Estados Unidos, o que foi feito aqui, lá morreram 6. Aqui ninguém. Foram um grupo de irresponsáveis, não tinha um soldado. Por que aconteceu aquela questão do dia 8? Porque o governo do Distrito Federal não mandou a polícia como tinha prometido. Eu não quero nem fulanizar a minha resposta, falar de general tal, porque eu acho que todos cumpriram o seu dever. Nós precisamos tirar lições para quando você chegar aos 70 anos ver que nós vivemos de tudo que nós passamos. Tudo é uma escola para nós. Você tem um grande futuro pela frente. Foi ministro, sabe dessas dificuldades. Esses números já existiam no governo que você serviu. Esses números que você está falando aí, existem há muitos governos, independente de partido, de matiz ideológico. O que nós estamos precisando é ter responsabilidade política, nos juntar a sua inteligência, dos seus companheiros, a dos comandantes, a boa vontade, e a gente começar a construir esse país para os seus filhos, para os meus netos. Porque nós não podemos ficar pensando em política só na próxima eleição. A gente tem que pensar na próxima geração e gerar emprego. Quando o seu colega, o Luiz Felipe, diz que as Forças Armadas não é para cuidar da educação, levar o ITA para o Ceará. Por que levar o ITA para o Ceará? Pegamos metade da base aérea do Ceará para construir quero fazer um registro, que foi uma sugestão do Brigadeiro Damasceno, porque 40% dos aprovados eram de escolas do Ceará. Era justo que nós incentivássemos que os filhos de lá ficassem lá, porque esse Brasil, na sua formação, foi construído no modelo português, a corte e as províncias. Tem determinadas regiões que são províncias, só se escapa se vier para cá. A saga de quem nasce em regiões pobres é nascer lá, vir embora e ter saudade. O presidente Lula, se não vem para cá, vira metalúrgico, não era presidente da República, ainda era um pequeno agricultor no distrito de Caetano. Eu preciso muito de você. Aliás, o Brasil, não é nem o governo. Nós precisamos juntar, botar à margem as nossas diferenças, que são muito menores do que as nossas convergências, e começarmos a construir o Brasil que você deseja, que é o mesmo meu e de qualquer um que está aqui. Você tem muito tempo pela frente, eu tenho pouco. Seus sonhos são longos, os meus são curtos. Mas a gente pode nos juntar, nós podemos nos juntar para fazer o Brasil que a gente precisa. Esse alerta que Cajado falou, eu vim pedir a vocês para nos ajudarem. Eu não vim aqui propor nada, eu vim aqui dizer assim, preciso da ajuda de vocês. Preciso convidá-los para conhecer todas as nossas bases, todas as nossas dificuldades, não com um grande público, mas uma discussão técnica de vocês que são da Comissão de Defesa e de Relações Exteriores. Nós já temos as nossas guerras, não precisamos declarar para país vizinho, estamos aqui dentro. Nós, às vezes, nossos grandes inimigos estão em volta. Napoleão dizia, se Deus me proteger do parente e dos inimigos, eu cuido. Nosso entorno é mais complicado do que você pensa, mas nós devemos, com toda sinceridade, um peito de gratidão a esses homens. Eles se portaram, uma nota de nenhuma instituição militar desse Brasil saiu em jornal nenhum. Esse Correio Brasiliense que diz que nós recebemos um dinheirão, depois ele não publicou que esse dinheirão não veio. O número é esse que eu mostrei. Esse percentual alto que você diz que gasta com cozinheiro, com não sei o quê, é porque o outro não existe. Então nós estamos com motorista sem automóvel, marinheiro sem navio, piloto sem avião. Vamos deixar nisso? Deixar que se acabe? Entregar o Brasil aos bandidos, ao tráfego? Vamos virar um grande Rio de Janeiro, esse país? Roraima é uma ameaça para esse país. Ou nós assumimos aquilo, esse negócio de cesta, ajuda, e vai lá, é enxugar gelo. Talvez isso para a próxima eleição seja muito interessante, mas para o futuro, não. Para o futuro, não. E essa casa aqui hoje, com o poder que tem, vocês hoje têm muito mais poder do que quando eu comecei aqui com Raul, com Osmar. Cajado tem essa cara de novo, mas é velho também. Pois bem, nós somos desse tempo. Hoje tem muito mais poder. Vocês têm poder de dar a solução que nós estamos precisando. Sou seu admirador e preciso de vocês. Passo para o Vini.
Alguém vai querer fazer alguma... Algum comandante, será que vai querer alguma consideração? Quer falar?